Hoje eu falo um pouquinho da minha tese de doutorado, defendida aqui no programa de pós-graduação em Letras, Linguagem e Sociedade, na linha de pesquisa Linguagem, Práticas Linguísticas, Culturais e de Ensino. A pesquisa ela versou sobre o objeto a identidade docente, no contexto do PIBID. A tese ela foi orientada pela professora Aparecida de Jesus Ferreira e pela professora também, doutora Clarice Nadir von Borstel. O título da pesquisa, Narrativa de Identidade do Professor de Língua Inglesa, o Legado do PIBID. Naquela ocasião, defendida em maio de 2015, a pesquisa versou sobre o processo de construção da identidade docente. Como se constrói um professor? Então, o foco foi identificar nos discursos de PIBIdianos de universidades públicas do estado do Paraná quais os sentidos atribuídos por eles à profissão professor, o que significava ser professor para eles e como eles entendiam a profissão professor. Se eles já se identificavam com a profissão, se o PIBID proporcionou maior ou menor identificação com a docência no contexto da educação básica e como eles estavam já se percebendo professores no contexto da educação básica a partir da realidade do PIBID, a partir desse contato com a escola pública. A pesquisa ela esteve inserida no contexto da linguística aplicada, área transdisciplinar que possibilitou trazer contribuições de outras áreas do conhecimento, porque uma pesquisa narrativa ela tem origem na área de história, etnografia, antropologia. Então foi necessário compreender que esses discursos, embora a pesquisa fosse na área de letras, eles estavam assentados em certos valores, crenças e percepções sobre si e sobre a profissão. Profissão essa que historicamente vem sendo construída sob certos discursos. O que é ser professor de língua inglesa? O que é ser professor de língua inglesa no contexto da escola pública? E de que forma aqueles PIBIdianos, aqueles bolsistas do programa, eles estavam conhecendo a profissão, estavam se profissionalizando, estavam se percebendo na docência. O objetivo da pesquisa foi identificar esses discursos e interpretá-los a partir do referencial dos novos estudos do letramento e estudos de identidade. Dentro do objeto identidade docente, então, a partir do levantamento feito na ocasião das pesquisas que já versavam sobre o PIBID, foi diagnosticado que, especificamente, falando de língua inglesa, não havia muitas publicações. Fato que fez com que a pesquisa voltasse os olhos para aquele contexto, né, de produção da profissão docente no contexto do PIBID, no contexto das escolas, das universidades públicas. Foram identificadas 7 universidades públicas que na ocasião ofertavam subprojetos de língua inglesa, das quais 5 aceitaram participar da pesquisa, mas tendo em vista que a pesquisa ela passou pelo comitê de ética e isso pressupõe todo um rito de protocolos, de documentações, apenas 3 se tornaram efetivamente campo de pesquisa. A tese, então, foi construída com base em discursos de PIBIdianos de 3 universidades públicas do estado do Paraná, que na pesquisa são identificados como PIBIdianos da Universidade Beta, Universidade Alfa, Beta e Gama, na verdade. Os PIBIdianos, então, tiveram seus discursos analisados a partir de quais instrumentos? Foram aplicados questionários semi-estruturados, foram utilizados também observações de campo, tendo em vista que eu me desloquei até as universidades e participei das reuniões semanais do PIBID, e também fiz entrevistas gravadas em áudio com os coordenadores e com os PIBIdianos, e, sobretudo, os discursos que eles revelaram nas narrativas autobiográficas, que foram escritas sobre si, sobre suas trajetórias, momento em que eles puderam sistematizar no papel como eles estavam se percebendo como professores, como eles estavam refletindo sobre a profissão a partir dessa experiência do PIBID então. Então, os instrumentos foram questionários, a entrevista oral, narrativas autobiográficas, observações de campo, quando de minha ida às reuniões dos subprojetos. Ao todo, foram 18 PIBIdianos que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa, dos quais apenas 10 tiveram seus dados analisados na tese, tendo em vista a regularidade e critério esse adotado para poder também ter um volume exequível durante a análise. Desses 10 PIBIdianos, então, os discursos revelaram 5 categorias, nomeadas de facetas de identidade. Essas percepções que eles estavam naquele momento revelando e que o referencial teórico das identidades, uma perspectiva histórica, movente, de mudança constante, sobretudo da profissão professor, e no contexto do ensino de língua inglesa da escola pública, em que vários discursos acabam sendo atribuídos ao professor, ao ensinar e aprender no contexto da escola pública. Naquele momento, as identidades foram entendidas, então, como um estado de, ou seja, na perspectiva dos estudos de identidade, você não é definitivamente. Há sempre um contínuo de construção sobre si e sobre a profissão. Então, esse olhar reflexivo
proposto pela pesquisa narrativa e também pelos instrumentos utilizados, possibilitou um olhar e uma reflexão a partir daquilo que naquele momento os discursos possibilitavam compreender sobre a profissão professor na perspectiva dos pibidianos. Então, adotamos a perspectiva de concepção fluida, ela não é única, a identidade ela não é única, a identidade ela não é estável para o resto da vida. A identidade ela é uma construção social que ocorre a partir, inclusive, dos discursos. Ela utiliza-se também de aspectos de discurso, de crenças, de valores, para ser construída infinitamente. Então, ela está sempre no processo de reconstrução. Naquele contexto, as categorias de análises identificadas foram uma identidade hereditária, em que parte dos pibidianos acreditavam estar na profissão docente tendo em vista a influência de algum familiar ou de alguma pessoa próxima, que acabou servindo de exemplo para eles de professor. Então, eles viam a profissão docente e escolheram a licenciatura tendo em vista essa perspectiva, né, uma característica de hereditariedade, de influência de algum parente ou de alguém próximo a eles que influenciaram na percepção que eles tinham sobre a docência. A segunda categoria foi a categoria vocacional. Parte dos pibidianos acreditava ser necessário ter um conjunto de habilidades ou capacidades inatas que o caracterizasse como professor. Questões como ter jeito com crianças, gostar de ajudar, gostar de estudar, seriam aí algumas características apontadas nos discursos dos pibidianos naquele contexto que indicavam uma inclinação à vocação. Existiria então uma vocação para ser professor. A terceira categoria, chamada de faceta de identidade romântica, seria aquele discurso que indicava uma crença ou uma atribuição à docência e ao ser professor a questão romântica, de uma escola idealizada, de um professor idealizado, de um exemplo possível de escola e de professor. Essas características seriam, então, resultado de toda uma trajetória escolar desse pibidiano, ou de um conjunto de pibidianos, e uma característica de uma relação positiva com professores, uma relação positiva com a língua inglesa. Então, eles tiveram uma história na escola pública positiva, e isso os conduzia à percepção positiva da profissão professor também. A quarta categoria seria a categoria identificada como a categoria sacerdotal, que tem uma inclinação e uma influência do discurso religioso, de que ser professor é difícil, de que ser professor da língua inglesa é mais difícil ainda, e de então que você acaba abdicando de algumas situações, de alguma valorização social que talvez não venha, mas em nome de um bem maior, que seria o que você faz em sala de aula, o legado que você deixa em sala de aula, aquilo que você deixa nos seus alunos, em tua prática pedagógica. Então, na perspectiva de um grupo de pibidianos, então, essa categoria identificada como sacerdotal, influente, né, indicando uma influência do discurso religioso, estaria vinculada ao sacrifício, né, que o professor, no contexto brasileiro, acaba sendo um profissional não tão bem remunerado. A própria valorização social também, ela fica no campo do discurso, mas ela não se materializa em políticas públicas ou incentivo ao ingresso na profissão. Então, nesse conjunto de discursos foi identificado como o sacerdotal, então. E a quinta categoria seria a faceta de identidade entusiasta. Seriam aqueles discursos inclinados a pensar sala de aula, as relações interpessoais, a prática pedagógica do professor como essencialmente positiva e, sobretudo, como aquela que poderia motivar o aluno. Um professor motivado teria a capacidade de motivar seus alunos também. Um professor que gosta do que faz teria a capacidade de fazer com que os alunos se interessassem mais pela aprendizagem da língua inglesa e que visse a língua inglesa, então, como mais do que uma disciplina do currículo escolar, mas que visse algo que ele pudesse usar em sua prática social. Essas 5 categorias identificadas como facetas de identidade, elas não são fragmentadas, elas estão em constante hibridização, o que acabou indicando que o pibidiano poderia mostrar no mesmo discurso, na mesma narrativa, no mesmo questionário, na mesma entrevista, uma perspectiva romântica, sacerdotal e entusiasta. Elas estavam em pleno contato. O que a pesquisa indicou, então? Que essas facetas de identidade, que foram as categorias identificadas a partir dos discursos dos pibidianos, revelam esse contínuo identitário. Ninguém nasce professor, mas sim se constrói professor a partir da realidade que ele teve, da trajetória escolar,
escolar, da relação que ele teve com a escola, de como ele percebe a escola pública, a relação que ele tem com a língua inglesa, as razões pelas quais ele ingressou na licenciatura, por que escolheu o curso de letras e não outro curso, se foi a primeira opção, a última opção, ou total falta de opção. Então, esses indícios foram aventados para poder entender, interpretar a partir do referencial teórico escolhido, a partir dos objetivos propostos para a pesquisa, o que é ser professor para aquele conjunto de PIBIDianos. O PIBID tem se revelado um programa que tem possibilitado experiências significativas em sala de aula, tem possibilitado maior intercâmbio e, sobretudo, maior integração entre as ações da universidade com as ações da escola. O que se faz na escola e o que se faz na universidade via PIBID tem mostrado aspectos positivos dessa integração, aspectos positivos, sobretudo, na profissionalização desse sujeito, desse professor que é acadêmico do curso de letras, tem a oportunidade de, precocemente, em muitos casos, antes mesmo do estágio curricular supervisionado, conhecer a realidade da escola, conhecer como que é ser professor nas condições objetivas que o professor da escola pública enfrenta no seu dia a dia da profissão. Em termos de resultados finais, a pesquisa indicou que o PIBID tem se revelado um programa interessante e profícuo para a formação desse sujeito social professor, na profissão professor, a partir desse conhecimento in loco da realidade da profissão, tem possibilitado ainda o letramento científico, professores que em interação com os professores da escola estão pensando, refletindo sobre a prática pedagógica, estão aventando possibilidades em termos de alternativa metodológica para repensar o ensino da língua inglesa, e também a própria universidade repensando a sua concepção de formação docente, que professora ela forma e forma para que contexto, a fim de que a universidade e a escola estejam cada vez mais próximas. O objeto da pesquisa foi o processo de construção da identidade do professor. Então, no contexto da pesquisa, foi possível identificar que esses sujeitos estão em constante ressignificação do que é ser professor de língua inglesa e do que é ser professor de língua inglesa no contexto da escola pública. O PIBID tem se revelado um espaço bastante rico para essa reflexão e autopercepção sobre si. E a tese indicou que, mais do que compreender o contexto de formação de professores na contemporaneidade, é preciso compreender que professor que é esse que ingressam nos cursos de licenciatura e que também intentam ingressar na educação básica como profissionais de língua inglesa. Por meio dessas narrativas, dessa retomada de história de vida, retomada das trajetórias escolares, e dele mesmo ter a oportunidade de pensar o porquê que ele foi para a licenciatura, o que o motiva a ser professor, o que mais o interessa, ou mesmo o que o desmotiva a ser professor, quais seriam os impasses e as possibilidades dessa profissão que o espera daqui a um tempo. Mais do que isso, a pesquisa indicou que esses sujeitos estão em constante transformação, em constante revisão de suas concepções do que é uma boa aula, do que é um bom professor, do que é ser professor e das condições que esse sujeito, professor que já está na escola, enfrenta no dia a dia. O resultado que a pesquisa indicou ainda foi que, mais do que um programa nacional de incentivo à docência, o PIBID tem indicado a necessidade de maior integração entre o estágio curricular supervisionado e esses programas de formação inicial de professores e continuada também, a fim de que a universidade e a escola estejam em constante integração.